Segundo um relatório das Nações Unidas, em 10 anos, o Brasil reduziu em mais de 10 milhões de pessoas o número de moradores de favelas no país. O Sistema Financeiro de Habitação veio na década de 80 para ajudar a realizar o sonho da casa própria, mas com a facilidade das prestações, vieram também os juros exorbitantes e a conciliação tornou possível o pagamento de dívidas antigas. 11 milhões e 400 mil pessoas. 6% da população brasileira. Esses são os números do último censo do IBGE. Essas são pessoas que sonham com casas, apartamentos que mais parecem joias aos olhos de quem tanto deseja a segurança de ter um teto para morar. O senhor tem casa própria? Tenho. Ela foi financiada? Foi pela Caixa Econômica. O meu foi feito há bastante tempo. Eu estou satisfeito, eu fiquei satisfeito, até porque a minha prestação ficou acessível. Foi difícil, complicado. Juro alto. Juros altos, bem altos. Os juros são altos, né? Mas é a única maneira que a gente tem hoje uma das poucas maneiras que nós temos hoje de adquirir um imóvel, né? Hoje comprar uma casa pode-se dizer que não é fácil, mas também já não é mais um sonho. Existe a possibilidade. O Sistema Financeiro de Habitação existe há 51 anos. Na década de 60 foi criado pelo governo federal, através da Lei número 4.380, de 21 de agosto, para facilitar a aquisição da casa própria. O sistema existe até hoje, mas durante um período na década de 80, a questão dos juros se tornou uma barreira, que caiu na justiça. E até hoje, 30 anos depois, ainda faz parte de uma grande demanda no judiciário. Significa que o cálculo de juros era um nos anos 80, hoje é outro. O sistema financeiro da habitação antigo, ele trazia um descasamento muito grande no saldo devedor e na prestação que o mutuário pagava. De forma que mesmo aqueles mutuários que estavam em dias com seus pagamentos, ao término do pagamento da última prestação, ainda assim ia se ver com um saldo residual a ser pago, muitas vezes maior do que o próprio valor do imóvel. E mesmo quando o processo era decidido a favor do mutuário, a injustiça muitas vezes tornava-se inevitável. Mesmo os casos em que o mutuário tem essa sentença a seu favor, quando se aplica, ela não gera o resultado aonde se resolve definitivamente o problema. E na conciliação, o mutuário obtém melhores resultados. E ele consegue definitivamente resolver, quitar e obter a sua carta de baixa da hipoteca. O objetivo, em tese, era favorecer as classes de baixa renda. É um sistema que até hoje oferece algumas vantagens, como juros mais baixos, se comparados à média de mercado, e a possibilidade de utilizar o FGTS, Fundo de Garantia do Trabalhador. Ou seja, está totalmente vinculado a toda a vida financeira do trabalhador. Por isso, o sistema financeiro de habitação é um tipo de ação que sempre é objeto de um olhar diferente no judiciário. Diante de tantos processos, a conciliação se tornou um caminho antes tido como distante, quando se falava em acordo entre mutuário e poder público. O poder público, por muito tempo, achou que não podia conciliar, que não podia abrir mão de nada, qualquer coisa que fosse pior do que aquele termo que foi firmado inicialmente. Não poderia ser passivo de alteração, porque implicaria em ônus para o poder público. Ora, se nós imaginarmos o seguinte, que, bom, o poder judiciário é mantido com verba da União, claro. A gente fala, claro, há uma divisão nesse custeio, mas a verba é da União. Isso é um processo, né, de conscientização das partes que vem há muito tempo, né? Nos dias atuais, tanto o sistema financeiro da habitação como os casos que envolvem os créditos comerciais da Caixa têm obtido um êxito muito grande na solução dos conflitos pelos acordos. Mas foi necessário repensar. No início, nós tivemos que quebrar paradigma e estabelecer essa cultura, porque o mutuário muitas vezes vinha desacreditado, muitas vezes o mutuário vinha com a carga emocional muito grande em função do problema vivido durante todo esse período, e foi um esforço grande da empresa e principalmente dos magistrados da Justiça, no sentido de estabelecer essa confiança, essa relação, e com isso hoje a sociedade já convive com a conciliação
como sendo uma situação onde ele obtém o melhor resultado. Acordos financeiros que seguem a realidade da sociedade brasileira. A tendência, hoje nós estamos passando por uma crise e a tendência é que haja um aumento no desemprego. Se há aumento no desemprego, isso vai gerar um aumento na inadimplência em geral. E aí começam a aparecer os primeiros problemas, cartão de crédito, sistema financeiro de habitação, aquelas pessoas que possuem, isso é inevitável. O prejuízo ou benefício não é só para o habitante da casa própria. Se a União não realiza acordo, o que é que vai acontecer? Vai se manter um processo judicial em tramitação. Mas cada processo judicial por ano custa em torno de R$ 1.500 para o Poder Judiciário. Mas existia uma fórmula para minimizar essa situação. A dívida caía, mas nos parâmetros financeiros ainda ficava em valores superiores ao valor do bem que foi financiado. E aí, com o projeto da conciliação, instituído pela Justiça Federal a partir de 2002, houve a oportunidade da empresa, junto com o mutuário e sob a salvaguarda da justiça, dos juízes e dos magistrados, obterem um avanço no sentido de buscar o acordo. Conciliar é harmonizar. A estatística demonstra, inclusive, que o mutuário do SFH ele tem tanta vontade de resolver o problema que na maioria dos acordos, 90% dos acordos, a liquidação, inclusive, é à vista, é quitado o imóvel e eles recebem a escritura definitiva do imóvel, ou seja, fica com o seu imóvel quitado. Conciliação é trabalhar com números, mas principalmente tratar com gente. As partes, elas percebem que não são mais uma estatística, elas não são um número de processo, elas passam a ser pessoas. Isso faz toda a diferença no momento em que você vai auferir a satisfação delas com a atuação do Poder Judiciário. É muito importante isso, a própria imagem do Poder Judiciário tende a melhorar na medida em que esses métodos são incentivados. Foi possível reduzir em muito o número de ações do sistema financeiro de habitação, ou seja, os mutuários que emprestam o dinheiro para o pagamento do seu imóvel e que depois vão à justiça para reclamar em relação a questões do próprio contrato. E a ANGEA realmente veio e apresentou nos últimos anos propostas, medidas conciliatórias e resolveu o problema de muita gente e as pessoas saíram satisfeitas com isso.